paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos novamente para mais essa pré-aula da IBD. A nossa classe é a Juniores e hoje já estamos na lição de número 7, o arrependimento do pecador. Ah, vai ser lindo, um tema relevante. E vamos lá orar ao Senhor? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, pela saúde, por tudo, Senhor, por todas as bênçãos, por todos os benefícios, por tua grandeza, bondade e misericórdia para sempre, Senhor. Tu és santíssimo. A ti todo louvor, toda glória e adoração. Aqui estamos juntos, Pai, com os professores para mais essa pré-aula. Abre a nossa mente, dai-nos sabedoria, Pai, para passar aos pequenos alunos, Senhor, para que essa semente venha germinar, venha brotar, venha frutificar e florescer. É o que pedimos, Pai. Abençoa a vida de cada um, dando renovo, força e sabedoria e graça. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que bom estarmos juntos. Eu louvo a Deus pela sua vida, professores e professoras, tios e tias, alunos, crianças. Como é bom estarmos juntos novamente. Obrigado pelo seu joinha, por ter se inscrito, pelo seu comentário. Talvez não poderemos falar o nome hoje, destacar você que tem comentado, mas na próxima aula nós faremos de tudo, né, para dar certo de falarmos o nome. Que Deus seja louvado pela sua vida. E agora, lição de número 6. O arrependimento do pecador? Como assim, tia? E o salmo de referência é o salmo de número 51. Olha só, nos diz aqui na nossa lição que Davi, foi escrito por Davi, que Davi, escolhido por Deus quando ainda era muito jovem. Olha só, eu trouxe o meu Davizinho aqui, é meio grande o nosso visual de hoje, mas espero que dê para você olhar aí o nosso Davizinho, grandinho, com o coraçãozinho aqui puro. E vamos ver o que se passa no Salmo. Diz aqui que ele era muito novo quando ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Entre os seus irmãos, Deus levanta Davi como rei. E quantas batalhas ele venceu. Uma daquelas com o Golias, o gigante Golias. E Deus deu graça e vitória para o teu servo, um menino dedicado, um menino humilde, um menino temente ao Senhor. E nós vemos que acontece, todos nós somos seres humanos. E um dia, Davi pecou contra Deus. Ele desobedeceu os mandamentos. Isso lhe trouxe graves consequências. Então o Senhor usou o profeta Natã. Aqui nós temos até o visual na lição, professores, olha só. O profeta Natã falando com o rei Davi e dizendo a ele uma história que era relacionada com o seu pecado. Somos falhos, mas temos um Deus grande, um Deus poderoso. E aqui nos diz que Davi, ele quando cai em si, que ele tinha errado, que ele tinha pecado, desobedecido ao Senhor, ele reconhece e confessa o seu erro e vê a situação que ele estava vivendo. E ele vai pedir perdão ao Senhor. Olha só, Davi sentido, reconhecendo o seu pecado. O mais importante é isso. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É porque o Espírito Santo estava convencendo o rei do seu pecado. Esse salmo é uma canção que ele escreveu, uma oração suplicando a Deus o seu perdão. Ele disse: por causa do teu amor, ó Deus,
tem misericórdia de mim. Lê com seus alunos a Bíblia, professor. Todo salmo, não importa, vai ser importante. Aqui ele diz para o Senhor Deus: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha, reconhecendo, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei, aleluia, mais alvo que a neve. Olha, esconde da tua face os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances-me fora da tua presença. O rei sabia que a riqueza não poderia comprar o seu perdão. De maneira alguma, que as posses, tudo que ele possuía, nada disso ia resolver, mas que ele precisava de um coração quebrantado, arrependido. Esse o Senhor não despreza. E ele diz: torna a dar-me a alegria da sua salvação, porque eu posso ter tudo, estar num palácio, mas se eu não tiver a tua presença, de que me adianta? Olha, que lição para nós. E aqui, como nós estamos com o Davizinho, como eu mostrei para vocês, é um visual que a tia Rosineide fez para nós com muito amor e carinho. E como tinha aqui o coraçãozinho de Davi aqui no meio, ele tão jovenzinho aqui, mas eu vou mostrar aqui a iniquidade de Davi. O coraçãozinho de Davi estava puro, você está conseguindo ver aí? Mas Davi transgrediu e pecou contra o Senhor. Ele pecou e transgrediu o mandamento do Senhor. É quando nós falhamos, quando nós erramos, acontece conosco também. Esse coraçãozinho branquinho, limpinho, acaba que vai tendo o quê? O pecado. Olha só, vocês viram? Pecado manchando esse coração? É isso, nosso Câmara está aqui nos ajudando. Eu louvo a Deus por sua vida. Felipe, meu filho, olha só. E aqui nós vemos esse pecado descendo no coraçãozinho de Davi. Eu precisava de algo que eu mexesse aqui para descer mais. Mas está dando para vocês verem, né, professores? Olha só. O pecado escureceu o coraçãozinho de Davi, manchou o coraçãozinho dele, trouxe essa tristeza. Tanto que ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E isso acontece conosco, professores e alunos, quando damos lugar para o pecado, para a carne, para aquilo que desagrada ao nosso Deus. Olha só, agora está dando para você ver melhor aí? O coraçãozinho ficou manchado pelo pecado, pela desobediência, por aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas quando nós fazemos como Davi, como é que Davi fez? Ele se arrependeu, ele se quebrantou. No versículo de número, olha só, 17, nos diz assim, do Salmo 51, olha só. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E esse coraçãozinho manchado, arrependido, quebrantado, o Senhor não desprezou. E ele pediu a misericórdia, o perdão. E o Senhor veio com o perdão. Olha só, o Senhor veio com a misericórdia. O Senhor veio com a bondade. Olha, foi clareando, foi clareando. Eita glória, que Deus maravilhoso é esse nosso. Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele tira o pecado. Oh, aleluia!
Grande é esse nosso Deus. Ele nos transforma, ele nos restaura. Deu para ver, professores e crianças? O coraçãozinho de Davizinho, do rei Davi, ficou branco novamente. Aleluia! Lava-me com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. Nós somos falhos e caímos em pecado e em transgressão, mas o Senhor quer purificar o nosso coração quando nós temos, professores e crianças, um coração quebrantado, arrependido. Não é aquela situação que se diz assim, eu vou pecar, Deus me perdoa mesmo. Não, não é essas condições. É aquele coração realmente quebrantado, arrependido, que crê no perdão, na misericórdia, na bondade de Deus, porque ele começa a falar no Salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, o meu pecado, segundo a multidão das tuas misericórdias. Professores, isso daqui já existe, é uma dinâmica legal que já existe. Agora vou explicar aqui para você que ainda não conhece. É muito simples, tá? Tem aqui um pote de água atrás do Davizinho que eu colei, certo? E aí, quando você quer dizer que ele começa a ficar manchado pelo pecado, você coloca a tintura do iodo. Foi isso que eu coloquei. Ou violeta também, eles dizem que dá certo. E depois aí vai ficar manchado, marrom, escuro pelo pecado. Depois você coloca um pouco de água sanitária, certo? Que boa, cândida, como se diz aí no seu estado, água sanitária. Aí ele vai clarear novamente. É onde a gente fala que o Espírito Santo vem para nos perdoar, nos convencer, nós arrependidos e sermos perdoados, lavados, purificados. O Senhor nos diz: dos teus pecados não me lembro mais. Ei, grande é esse Deus misericordioso. Lá em Lamentações diz que as causas de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, porque ela se renova a cada manhã. Então é isso. Davi pediu perdão. Os erros de um pecador mostram a maldade do seu coração. Muitas vezes essa maldade vem, mas também revela a justiça de Deus. Davi sentiu o peso do pecado, porque o Espírito de Deus o convenceu, como eu disse, de que ele havia cometido um erro. Por outro lado, esse fato mostra que Deus não concorda quando erramos. Ele não aceita que o pecado faça parte da nossa vida. Deus ama o pecador, mas não o pecado. Sim, Davi continua a sua oração dizendo: não olhe para os meus pecados e apaga as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, quebrantado. Aleluia. E diz-nos aqui que o que mais poderia fazer Davi para agradar o coração de Deus, oferecer sacrifícios, animais? Ele mesmo diz aqui: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Quer dizer que Deus agrada mais da obediência do que de sacrifício? É isso? Sim, podemos ter os dois. Fazer jejum, sacrifícios, mas também precisamos obedecer. Aleluia. No perdão de Deus há compaixão e amor. Ser perdoado por Ele é receber a sua misericórdia. O arrependimento aceito por Deus deve ser feito como Davi, coração sincero e verdadeiro. Sim. Lembre-se, um coração humilde e arrependido, o Senhor não rejeita. Vamos para o nosso memorizando. Mas tu és Deus que perdoa. Tu és bondoso e amoroso, e não demoras a ficar irado.
A tua misericórdia é grande, ele é longânimo. Neemias 9, parte B do versículo 17. E um outro versículo que me chamou a atenção, para a gente fazer mais uma dinâmica aqui. Olha, professores, essas dinâmicas, elas já existem, tá bom? A gente está só repassando e relembrando que é interessante passar para os nossos alunos, que isso chama a atenção deles. Agora eu estou aqui com um prato e dentro dele eu coloquei água, nosso câmara está nos ajudando aqui, e orégano, certo? E nós vamos dizer para eles, talvez esse versículo de Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí nesse caso está aqui esse orégano, essa água, e a gente fala, vamos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha só, quando nós damos vazão para a carne ou alimentamos mais a nossa carne do que o nosso espírito, o pecado entra com facilidade na nossa vida. Então vamos pedir a bondade e a misericórdia do Senhor e a presença do Espírito Santo para nos convencer na nossa vida do pecado, da justiça, do juízo. Eita glória, maravilha, né? Aí nós vemos aqui que quando a gente pede a misericórdia do Senhor, é como se esse orégano fosse pecado que quer dominar a nossa vida. Mas nós enchemos o nosso coraçãozinho, o nosso espírito, alimentamos ele com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com oração, com leitura da Bíblia, com ir na igreja adorar a Deus. E aí o que que acontece? O Espírito Santo vem e esse pecado que tão de perto nos arrodeia, olha só, olha, o pecado vai sumindo, vai desaparecendo, não deu muito certo, mas olha, vocês podem fazer aí, que é legal porque o meu detergente acabou caindo aqui na beirada, mas vai dar certo aí, tá bom? Você coloca o dedo, professor, no detergente e enfia aqui no meio, o pecado afasta. Eu vou até ver se o câmara aqui busca para nós de novo o orégano, lá onde está os coisinhos lá, os temperos, e um prato com água para a gente fazer novamente, porque esse aqui deu uma falhadinha, mas o interessante é você fazer. Enquanto isso, professores, eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui com um laço, feito pela tia Cleusa, aqui de Franca, lá da Santa Cruz, da Assembleia de Deus, Ministério Missão, e ela fez as cores da salvação, que nós usamos agora na nossa conferência da EBD, em uma apresentação. Aí você vai dizer para a criança, o cinza nos lembra de quê? Do pecado, de estarmos manchados, mas o vermelho nos lembra do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E aí o nosso coraçãozinho vai ficar branco, alvo como a neve. E nós teremos o quê? A esperança, o verde, de um dia ir morar com Cristo no céu, o céu glorioso, traz mais, o céu glorioso, amarelo, ouro, nos lembra da grandeza e do poder desse nosso Deus. Então usa aí, professores, é o plano da salvação, as cores do plano da salvação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos fazer novamente essa experiência. Você já deve ter feito com seus alunos, mas vamos fazer de novo. Esperamos que agora fica melhor, né? Aí, aqui nós estamos novamente com um prato, com água, com orégano. E agora vamos lá fazer a experiência novamente. Olha só, dá para ver aí? Apaguei a luz aqui, mas a gente acende ela. E aqui nos diz, ó, agora nós vamos pegar
e falar para eles do Espírito Santo vem. E o pecado que tão de perto nos arrodeia, o que é que o Espírito Santo faz? Ele afasta, olha só, ele afasta e vai para longe de nós. E nós estamos com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus é fiel. Deixemos esse pecado e confiamos nesse Deus grande, soberano, maravilhoso. Eu não sei se é porque eu peguei um prato fundo e não afastou tanto, mas agora mesmo eu fiz ali na cozinha num prato raso, mas foi assim, ó, o orégano corre para o lado assim e fica bem, o meio fica bem liberado. Tá bom, professores? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma excelente aula. Aqui nas curiosidades diz que nos tempos do salmista, a harpa era chamada originalmente de sinor, no hebraico. Tinha 10 cordas e era feita do intestino delgado da ovelha. Davi era conhecido como o suave salmista de Israel. Cerca da metade dos salmos foram feitos por ele. É atribuída a Davi. O Salmo 51 é conhecido como o Salmo da penitência ou o Salmo do perdão, pedindo perdão a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula juntamente com seus alunos. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Quero mandar um abraço para a tia Aparecida, lá do Jardim Elimar, aqui de Franca. Deus vos abençoe. Amém.